E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula de matemática básica, tá? E o assunto agora que nós veremos é a potenciação. Então, é um assunto aí muito importante, não apenas para a disciplina de matemática, mas muito importante também pensando na disciplina de química e de física. E olha só, essa aula aqui, gente, nós veremos aí as principais propriedades, ou melhor, todas as propriedades de potenciação que são importantes em relação aí aos seus estudos. Beleza? Faremos também alguns exemplos para você fixar bem e para você compreender cada uma das propriedades. Tudo bem? Eu vou ensinar esse assunto aí, gente, como se vocês nunca tivessem visto esse assunto antes. Tudo bem? Beleza? Vamos começar? Então desejo a vocês todos aí uma boa aula, anotem tudo e vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui a potenciação, começando aqui com uma definição sobre ela. Olha só, seja A um número real e N um número natural, com N, pessoal, olha só, maior ou igual a 2. Ou seja, esse N aqui, ó, pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Aí continua assim, ó, a potência de base A e expoente N é o número A na N, ou seja, o A então é a base e o N é o expoente, tal que, pessoal, que nós temos a definição de potenciação. Olha só, o A elevado ao expoente N, isso aqui é exatamente igual a A vezes A vezes A, olha só, N vezes, ou seja, formando aqui, ó, N fatores. Tudo bem? Ou seja, pessoal, se o N, por exemplo, for exatamente igual a 4, o que nós teremos? Teremos o A vezes o A vezes o A vezes o A. Ou seja, a base aparece ali se multiplicando 4 vezes devido ao seu expoente. Tudo bem? Vamos fazer agora alguns exemplos importantes acerca da definição, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, olha só, nesse exemplo A, nós temos o menos 5 elevado ao quadrado. Cuidado aqui, ó. Reparem que é o menos 5, todo ele aqui, ó, elevado ao quadrado. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que menos o 5 que multiplica o menos o 5. Olha só, menos 5 vezes menos 5, multiplicação de dois números negativos resulta no número positivo, tá? E 5 vezes 5, resultado é 25. Tudo bem? Agora, pessoal, em contrapartida, aqui no exemplo B nós temos o menos 5 ao quadrado novamente, só que o quadrado agora é somente para o 5. Esse negativo não tem nada a ver com o quadrado aqui, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o negativo ele continua, tá? A gente só repete ele, e nós vamos ter o 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes o 5. Nesse caso, o negativo, ou seja, 5 vezes 5, 25. Tudo bem? Uma coisa que você já pode se acostumar é o seguinte, ó, quando nós tivermos todo um número negativo, por exemplo, olha só, todo menos 5 está elevado ao expoente. Se o expoente aqui, ó, como nesse caso, for um expoente par, tá? O resultado será um valor positivo. Caso o expoente aqui ó, fosse um número ímpar, nós teríamos daí no final aqui um resultado negativo. Tudo bem? Vamos ver isso aqui nos próximos exemplos, tá? Aqui na letra C, nós temos o seguinte, olha só, o menos 2 está elevado ao expoente 3. Repara no seguinte, o negativo não tem nada a ver com o expoente, então colocamos negativo aqui. O que nós temos aqui ó, é 2 elevado ao expoente 3. Ou seja, 2 vezes o 2 vezes o 2, o resultado, então, ó, negativo, 2 vezes 2 dá 4, vezes o 2, 8. Tudo bem? Agora, pessoal, olha só o que nós temos aqui, ó. Esse negativo, na letra D, ele está aqui na frente, não tem nada a ver com o expoente que está aqui. O que nós temos agora é um expoente ímpar, e esse expoente ímpar, ele é expoente de todo esse número aqui, ou seja, de um número negativo. Então, o resultado, pessoal, disso daqui, ó, será um número negativo. No caso, 2 elevado ao expoente 3. Tudo bem? Olha só, negativo com negativo, o resultado é positivo, e nós temos aqui o 2 elevado ao expoente 3.
ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 8. Tudo bem? Agora, aqui na letra E, nós temos uma fração elevada ao expoente. Pessoal, nós vamos ver nas propriedades que tanto o numerador como o denominador, eles recebem esse expoente aqui. Ou seja, nós ficaremos com 3 elevado ao quadrado, dividido pelo 2 elevado ao quadrado também. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, o 9. E 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, ou seja, 4. Então, 9 quartos é o resultado para essa potenciação que está aqui. Tudo bem? Agora, na letra F, nós temos o seguinte, ó, esse negativo não tem nada a ver com esse expoente, então a gente repete ele aqui. E o que nós temos aqui, ó, é todo esse número aqui. Reparem que é um número negativo, tá? Por causa do sinal aqui. E esse número negativo está elevado ao expoente, o quê? Expoente ímpar. Ou seja, o resultado dessa potenciação aqui será um valor negativo. Então, abre parênteses, teremos negativo. E nesse caso, o 3 receberá o expoente 3, ou seja, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. E o 2 receberá o expoente 3. E o 2 elevado ao expoente 3, o resultado é 8, tá? E negativo com negativo aqui, ó, ficaremos com positivo, ou seja, 27 oitavos, tá? Então, muito importante o cuidado com esses negativos e a potência em si, beleza? Agora, aqui na letra G, nós temos todo esse número negativo aqui, ó, elevado a um expoente, o quê? Expoente par. Então, certamente o resultado é positivo. E o 1 elevado ao expoente 10, no caso, é o valor 1. Então, agora, olha só em contrapartida a letra H. Nós temos o menos 1, todo ele elevado ao expoente ímpar. Um número negativo elevado ao expoente ímpar continua negativo, nesse caso, 1 elevado ao expoente 15, 1 aqui, ou seja, ficará com o menos 1. Tudo bem? Então, pessoal, muito cuidado com a potenciação que envolve aí números negativos. Isso inclui o quê, pessoal? Se o expoente ele é um valor par, se ele é um valor ímpar, e se o negativo está no interior do parênteses, ou seja, faz parte da potenciação, ou se o negativo está lá de fora. Não tem nada a ver ali no caso com o expoente. Tudo bem? Então, muito cuidado com essas peculiaridades aí que envolvem a potenciação. Beleza? Vamos ver agora mais uma definição que envolve esse assunto. Vem comigo aqui. Então, pessoal, essa definição aqui diz o seguinte: seja A um número real não nulo e N um número natural com N maior ou igual a 2. Tá? O nosso expoente. A potência de base A e expoente, olha só, pessoal, expoente menos N, ou seja, expoente negativo, é um número A elevado ao expoente menos N, tal que, agora, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos a base A elevada ao expoente negativo. O que acontece? Se nós trocarmos aqui, ó, o sinal do expoente, transformando ele em um valor positivo, o que acontece? Acontece a inversão aqui da base. Lembra o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que A sobre 1, invertendo nós teremos 1 sobre A. No final das contas, é simplesmente o seguinte, ó, o A elevado ao expoente menos N, isso aqui é exatamente igual a 1 sobre, olha só, o A elevado ao expoente N vem para o denominador, no caso aqui, trocando o sinal. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós temos uma base A elevada a um expoente menos N, se nós trocarmos o sinal do expoente passando para N positivo, o que acontece é a inversão da base. Tudo bem? Vamos fazer agora alguns exemplos que envolvem essa definição que está aí. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse exemplo A, nós temos o 4 elevado ao expoente menos 2. O que acontece? O 4 está elevado ao expoente negativo, tá? Se eu quiser transformar o 4 em um expoente positivo, a gente vai mandar ele para o denominador, no caso agora, elevado ao expoente 2 positivo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre, olha só, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, ou seja, 16. Tudo bem? Na letra B, repare que nós temos o expoente negativo também. Se nós transformarmos
Então, esse expoente que está negativo em um expoente positivo, o que nós teremos aqui é a inversão da base. Se a base aqui é 3/2, ficará 2/3. Tudo bem? E como nós vimos, né? Essa potência dessa fração, ela é potência aqui do numerador e do denominador. O 2 elevado ao expoente 3 é 8, e o 3 elevado ao expoente 3 é 3 vezes 3, que é 9, vezes o 3, 27. Tudo bem? Agora, pessoal, cuidado aqui na letra C. Nós temos aqui, ó, negativo, e esse negativo não tem nada a ver com esse expoente. Ou seja, a gente continua com o negativo aqui, nós vamos ter o seguinte, 1/2 elevado ao expoente menos 4. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos inverter a base. Se a base é 1/2, fica apenas o 2. Agora elevado ao expoente 4 positivo. Tudo bem? Esse negativo não tem nada a ver com o expoente. Ficamos com o negativo ali. E o 2 elevado ao expoente 4, o resultado é 16. Tudo bem? Então, ficamos aqui com o menos 16. Agora, pessoal, no exemplo D, nós temos o 10 elevado ao expoente menos 5. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, de potência de base 10, mas nós teremos uma aula específica sobre isso, tá? Nesse caso, olha só, o 10 está elevado ao expoente menos 5, então o que eu vou fazer? Eu vou levar o 10 elevado ao expoente 5 positivo para o denominador. E olha só, já vamos adiantar o seguinte, ó. Nós temos o 10 elevado ao expoente 5. Isso aqui acontece o seguinte, ó. Nós vamos ter o 1 e agora nós vamos ter 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, 100.000. E 1 sobre 100.000, isso aqui é a mesma coisa que 0, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 1 dividido por 100.000 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, agora 5, ou seja, origina um número aqui ó, com 5 casas decimais, porque está sendo dividido pelo número 100.000, que possui aqui 5 zeros. Tudo bem? Agora, no exemplo E, nós temos 1/10 elevado ao expoente menos 6. Vamos colocar aqui o expoente positivo e acontece a inversão da base. Ou seja, vamos ter o 10 elevado ao expoente 6. Olha só, 10 elevado ao expoente 6, isso aqui é uma potência de 10, e nós teremos aqui 6 zeros. Tudo bem? Ou seja, resultado aqui, ó, 1.000.000. Beleza? Beleza, pessoal? Vamos ver agora duas notas importantes que não se enquadram na definição de potenciação que nós acabamos de ver. Beleza? Vem comigo aqui. Ok, pessoal, a primeira nota diz o seguinte: toda potência de expoente 1 é igual à base. O que nós vimos até aqui é que o nosso expoente era um número natural maior ou igual a 2. Nesse caso, nós temos aqui o expoente 1. Então, essa nota diz o seguinte, que um número A elevado ao expoente 1 é exatamente igual ao número A, ou seja, nós teremos um valor exatamente igual à base. Ok? A segunda nota fala o seguinte, ó, para A diferente de zero, ou seja, uma base não sendo igual a zero, nós vamos ter o seguinte, essa base elevada ao expoente zero, o resultado é 1. Tudo bem? Ok, então, pessoal, qualquer número elevado ao expoente 1, o resultado é ele mesmo. E qualquer número diferente de zero, elevado ao expoente zero, o resultado é 1. Tudo bem? Vamos ver agora as propriedades que envolvem a potenciação, e esse assunto agora é muito importante para você. Beleza? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos ver as propriedades, assunto muito importante na potenciação. Olha só, se A e B são números que pertencem ao conjunto dos números reais, e M e N são números que pertencem ao conjunto dos números naturais, valem as seguintes propriedades. A propriedade P1 diz o seguinte, ó, nós temos aqui uma multiplicação de bases iguais, tudo bem? O que acontece? A gente conserva a base e simplesmente acaba somando aqui os seus expoentes. Tudo bem? Olha só esse exemplo que nós temos aqui.
Nós temos aqui uma divisão de algumas potências, olha só, potências de base 3. O que eu quero que você preste atenção nesse caso é simplesmente na menor potência. No caso, nós temos aqui ó, o 3 elevado ao expoente 4. Tudo bem? Então, nós poderíamos reescrever essa fração da seguinte maneira. Olha só, nós temos aqui o 2, que está multiplicando o 3 elevado ao expoente 6. Esse 3 elevado ao expoente 6, eu posso escrever como sendo o 3 elevado ao expoente 2 vezes o 3 elevado ao expoente 4. Por que isso, Ferreto? Porque nós vimos que na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base, ou seja, nós temos o 3 ali e somos expoentes. 2 mais 4, o expoente aqui é 6, tá? Então, o 3 elevado ao expoente 6 é a mesma coisa que 3 elevado ao expoente 2 vezes o 3 elevado ao expoente 4. Beleza, pessoal? Mas nós temos aqui ó, o 3 elevado ao expoente 7, que é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 3, vezes o 3 elevado ao expoente 4. Então, repara o seguinte, ó, estou reescrevendo essas potências aqui, ó, utilizando para isso o 3 elevado ao expoente 4, que é o nosso menor expoente que nós temos aqui. Olha só, no denominador nós vamos ter o 3 elevado ao expoente 4, nós temos o menos, olha só, 3 que multiplica. 3 elevado ao expoente 5 é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 1 vezes o 3 elevado ao expoente 4. Por quê? Porque multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes. 1 mais 4, resultado 5 aqui. Tudo bem? Então, repare o seguinte, ó, nesse momento, o que nós temos aqui, por exemplo, no numerador, é uma adição, nós temos aqui dois termos. Esses dois termos possuem o 3 elevado ao expoente 4 como fator comum. Então, nós podemos colocar o 3 elevado ao expoente 4 em evidência. Olha só, aqui nós temos o 2 que multiplica 3 ao quadrado. Pessoal, não faça multiplicação. Primeiro, faça a potenciação. 3 ao quadrado é 9. E 2 vezes 9, nós teremos o 18. Então, é 18 que multiplica 3 elevado ao expoente 4. Mais, olha só, 3 elevado ao expoente 3. É 3 vezes 3 vezes 3, o resultado é 27. Então, se nós fizermos aqui a distributiva, nós iremos cair nesse numerador que está aqui. Tudo bem? Agora, aqui no denominador, nós temos aqui a subtração de dois termos, e esses dois termos, eles também têm aqui ó, o fator comum, que é o 3 elevado ao expoente 4. Então, vamos colocar aqui o 3 elevado ao expoente 4 e vamos abrir parênteses. Reparem que aqui nós temos 1 vezes o 3 elevado ao expoente 4. Então, vamos colocar aqui o 1, tá? Menos, agora olha só, 3 vezes o 3, né? 3 na 1 é 3. 3 vezes o 3, nós teremos o 9. Nós teremos aqui, fechamos aqui o parênteses. Olha só, 3 elevado ao expoente 4 vezes 1, nós vamos ter esse termo. E o 3 elevado ao expoente 4, que multiplica aqui o menos 9, nós vamos ter esse segundo termo que está aqui. Tudo bem? Nesse momento, repare o seguinte, nós temos aqui uma multiplicação, tanto no numerador como no denominador. Nós temos aqui dois fatores, então nós vamos cancelar o 3 elevado ao expoente 4 e simplesmente nós vamos ficar com o seguinte, 18 mais 27, o resultado aqui é 45, e no denominador nós temos 1 menos 9, e 1 menos 9, o resultado é menos 8, tá? Então a resposta poderia ser assim, mas também, pessoal, olha só, o negativo no denominador, nós poderemos colocar o negativo no numerador, ou seja, 45 oitavos, ou também esse negativo pode vir na frente da fração. O que eu quero dizer aqui é que qualquer uma das três possibilidades é a mesma situação. Tudo bem? Beleza, então, pessoal, na multiplicação de potências de mesma base, a gente simplesmente conserva a base e soma ali os seus expoentes. Tudo bem? Vamos ver agora a segunda propriedade que envolve a potenciação. Vem comigo aqui. Agora, pessoal, nessa segunda propriedade, o que nós temos aqui é uma divisão, olha só, de bases iguais. O
que a gente faz? A gente conserva a base e, nesse caso, na divisão, a gente faz o quê? Subtrai os expoentes. Ou seja, é o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Ok? Nesse exemplo aqui embaixo, nós temos o seguinte: simplifique e nós temos aqui essa fração algébrica. Olha só, vou colocar aqui o sinal de igual, tudo bem? E nós temos o seguinte, nós temos aqui uma multiplicação, reparem, de mesma base, que no caso é a base A. Então, o que a gente faz? A gente pode simplesmente conservar a base e somar os expoentes. Quais são os expoentes? Nós temos aqui ó, o 2, que multiplica o n mais o 1, tá? E nós vamos somar com outro expoente, que é o 3 menos o n. Tudo bem? E no denominador nós vamos ter a base A elevado ao expoente 1 menos o n. Agora, pessoal, o que acontece? Ó? Nesse expoente, esse 2 ele fará aqui a propriedade distributiva, que é o nosso famoso chuveirinho, e nós vamos ter então o seguinte, vamos continuar aqui embaixo, ó. Mais ou menos assim. Nós vamos ter o A elevado ao expoente 2 vezes o n, 2n, 2 que multiplica 1, teremos o 2, agora mais o 3 e temos o menos n, tudo bem? E no denominador nós vamos ter o A elevado ao expoente 1 menos o n, beleza? Agora olha só, nós vamos ter nesse caso aqui o seguinte, no numerador nós vamos ter o A, vamos efetuar aqui, ó, 2n com menos n, nós vamos ficar n. Agora 2 mais o 3 nós temos o 5 positivo. E no denominador, nós vamos ter o A elevado ao expoente 1 menos o n. Agora, pessoal, o que nós temos aqui ó, é uma divisão de duas potências de mesma base, nesse caso, base A. O que a gente faz? A gente conserva a base e apenas subtrai aqui os seus expoentes. Então, nós vamos ter o seguinte, o n mais 5, que é o expoente do numerador, menos o expoente do denominador. Agora, cuidado aqui, ó. É menos 1 menos n. Então, o negativo vem para o 1, ou seja, ficaremos com menos o 1, e o negativo vem para o menos n. Menos com menos, ficamos com mais n. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o A elevado, olha só, n mais n, ficaremos 2n, e 5 menos 1, teremos o 4 positivo. Beleza? Então, pessoal, na divisão de potências de mesma base, a gente simplesmente conserva a base e subtrai, no caso, os expoentes. Ok? Vamos agora para a terceira propriedade que envolve a potenciação. Vem comigo aqui. Nessa propriedade P3, o que nós temos aqui ó, é uma potência de outra potência. Nesse caso, nós simplesmente, olha só, iremos multiplicar aqui os seus expoentes. E ficaremos, nesse caso, o A, que é a base, elevado ao expoente m vezes o n. Ok? No exemplo aqui embaixo, nós temos o seguinte. Assinale V para verdadeiro e F para falso nos itens abaixo. Nós temos essas duas afirmações que nós deveremos julgar como verdadeiro ou falso. Tá? Olha só, essa primeira aqui, nós podemos fazer a seguinte abordagem. Nós temos aqui ó, o 4 elevado ao expoente 3.000. Será que é menor do que 3 elevado ao expoente 4.000? Olha só, de acordo com a propriedade, eu posso reescrever esse 4 elevado ao expoente 3.000 como sendo 4 elevado ao expoente 3 e tudo isso daqui ó, elevado ao expoente 1.000. Já que, de acordo com a propriedade, o 3 vezes o 1.000, eles se multiplicam aqui no caso, nós teremos expoente 3.000. Tudo bem? E aqui o 3 elevado ao expoente 4.000, nós poderemos abordar como sendo 3 elevado ao expoente 4 e tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 1.000. Então, da mesma forma, o 4 e o 1.000 se multiplicam, nós temos aqui o expoente 4.000. Tudo bem? Agora, olha só. O 4 elevado ao expoente 3 é 4 vezes 4, que dá 16, vezes o 4, 64. Nesse caso, elevado ao expoente 1.000. Tudo bem?
E o 3 elevado ao expoente 4, olha só, é 3 vezes 3 que dá 9, vezes o 3 que dá 27 e vezes o 3 que dá 81. Nesse caso, 81 elevado ao expoente 1000. Pessoal, como nós temos aqui essas duas potências, e a base aqui ó, é maior do que 1, então certamente o valor 81 elevado ao expoente 1000, ele é um valor que é maior do que 64 elevado ao expoente 1000. Então, nós vamos ter isso daqui, então isso aqui é um item verdadeiro, ok? Nessa segunda afirmação aqui, pessoal, cuidado, não sai multiplicando aqui diretamente, tá? Pelo seguinte, aqui esse item, a gente já pode considerar ele sendo falso pelo seguinte, nós temos aqui um número negativo elevado ao expoente par. O resultado disso daqui é positivo. E aqui nós temos um número negativo elevado ao expoente ímpar. O resultado disso daqui é um número negativo. Então, isso aqui não é igual a isso daqui. Tá? Como é que a gente faz isso daqui? Isso aqui, ó, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. O 2 elevado ao expoente 3 é 8. Então, o que nós teremos aqui no interior do parênteses é menos o 8, nesse caso, elevado ao quadrado. E nesse lado direito aqui, nós teremos o 2 elevado ao expoente 2, o resultado é 4, ou seja, ficaremos com menos 4 elevado ao expoente 3. O menos 8 elevado ao quadrado, isso aqui é menos 8 vezes menos 8. Resultado, 64. E o menos 4 elevado ao expoente 3 é menos 4 vezes o menos 4, que dá 16 positivo, vezes o menos 4 é 64 negativo. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a diferença. Então, por isso, esse item aqui é um item falso. Tudo bem? Então, pessoal, no caso de potência, nós simplesmente conservamos a base e multiplicamos ali os seus expoentes. Tudo bem? Vamos fazer agora a propriedade P4 que envolve a potenciação. Vem comigo aqui. Nessa propriedade P4, o que nós temos aqui é uma potência da multiplicação de dois números. O que acontece? É como se acontecesse aqui, ó, a propriedade distributiva, tá? Ou seja, o primeiro fator ficará elevado à potência n e o segundo fator também ficará elevado ao expoente n. Tudo bem? Nesse exemplo aqui embaixo, nós temos o seguinte. Quantos algarismos possui o número 5 elevado ao expoente 8 vezes o 4 elevado ao expoente 3? Pessoal, olha só como é que nós poderíamos pensar nessa questão. 5 elevado ao expoente 8 eu vou simplesmente reescrever, tá? E o 4 elevado ao expoente 3 é a mesma coisa que o 2 elevado ao quadrado e tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 3. Tudo bem? O que nós temos agora aqui, ó, é uma potência de potência. Ou seja, como nós vimos, o 2 e o 3 eles se multiplicam. E nós vamos ter, então, o seguinte. O 5 elevado ao expoente 8 vezes o 2 elevado ao expoente 2 vezes o 3, o 6. Tudo bem? Agora, olhando aqui os seus expoentes, nós temos expoente 8 e expoente 6. Vamos fixar nossa atenção no menor expoente, tá? Então, vamos reescrever aqui o 5 elevado ao expoente 8, utilizando potência 6. Nós ficamos, então, assim, ó, 5 ao quadrado vezes 5 elevado ao expoente 6. Já que a multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 6, está aqui o 8. E aqui nós temos vezes o 2 elevado ao expoente 6. Agora, pessoal, vem essa propriedade P4 que nós vimos aqui, ó. Nós temos o 5 elevado ao expoente 6 e o 2 elevado ao expoente 6. Nós poderíamos reescrever isso daqui ó, como sendo o 5 vezes o 2, e os 2 aqui ó, estão elevados ao expoente 6. E nós temos aqui o 5 ao quadrado aqui na frente. Tudo bem? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter o 5 ao quadrado, tá? Vamos escrever aqui, ó, 5 ao quadrado, vezes 5 vezes 2, nós temos o 10 elevado ao expoente 6. Olha só, pessoal, 5 ao quadrado, o resultado é 25, vezes o 10 elevado ao expoente 6,
nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 25 que multiplica 1 milhão. Nesse caso, nós vamos ter o 25 milhões. Beleza? Então, quantos algarismos nós temos nesse número aqui? Só contaram. Nós temos aqui 6 zeros, mais esses 2 algarismos. Então, o total de algarismos é 8. Beleza? Então, pessoal, a potência de uma multiplicação se transforma na multiplicação de 2 potências. Tudo bem? Vamos ver agora a última propriedade que envolve a potenciação. Vem comigo aqui. Então, pessoal, a quinta e última propriedade, o que nós temos aqui é uma fração, tá? Uma divisão de 2 números elevados ao mesmo expoente. O que acontece? Esse expoente, ele é expoente tanto do numerador como o expoente do denominador. E ficaremos, então, a elevado ao expoente n dividido por b elevado ao expoente n. Tudo bem? Agora, nesse exemplo aqui embaixo, nós temos o seguinte. Assinale V para verdadeiro e F para falso nos itens abaixo. Olha só, nesse primeiro item aqui, nós temos que ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. Vamos fazer o seguinte, olha só, vamos analisar aqui, ó, o 6 elevado ao expoente 4 dividido pelo 2 elevado ao expoente 6. Nós poderíamos resolver isso aqui de diferentes maneiras, tá? Mas eu vou utilizar essa propriedade que nós acabamos de ver. Olha só, nós vamos ter aqui o 6 elevado ao expoente 4, tudo bem? E o 2 elevado ao expoente 6, eu posso escrever como sendo 2 elevado ao quadrado vezes o 2 elevado ao expoente 4. Concorda comigo? Multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 4 é 6. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, o 6 elevado ao expoente 4 e o 2 elevado ao expoente 4, ou seja, nós temos aqui uma divisão, tá, de potências aqui, ó, com o mesmo expoente. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos conservar aqui o 6 e o 2, e repare o seguinte, tanto o 6 como o 2, eles estão elevados ao expoente 4, que está aqui. E não esquece, né, nós temos aqui, ó, dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que, olha só, 1/4 aqui na frente. Tudo bem? Agora, olha só, 6 dividido por 2, isso dá 3. Nós vamos ficar com 3 elevado ao expoente 4, beleza? Dividido pelo 4. 3 elevado ao expoente 4, pessoal, isso aqui é 81, dividido pelo valor 4. Agora, aqui que nós temos é o 9 meios ao quadrado. Olha só, 9 meios ao quadrado, vamos fazer aqui, ó. 9 ao quadrado é 81, e o 2 ao quadrado, o resultado é 4. Ou seja, 81 quartos, então, afirmativa verdadeira. Agora, pessoal, nessa segunda afirmação, repara o seguinte, nós temos uma divisão aqui, ó, de 2 potências que possuem o mesmo expoente. Então, utilizando essa propriedade, nós vamos ter o 6 dividido pelo 3, tá? E tanto o 6 como o 3, eles estão elevados ao expoente 4. Tudo bem? E reparem que na frente nós temos ainda aqui, ó, 1/4 como sendo um fator, tá? Agora, olha só, 6 dividido por 3, o resultado é 2. Então, 2 elevado ao expoente 4, tá? Dividido pelo 4. 2 elevado ao expoente 4, o resultado é 16. Dividido pelo 4, o resultado é 4. E não 2, como está sendo afirmado aqui, tá? Então, esse item é um item falso. Beleza? Certo, então, pessoal, finalizamos a aula acerca da potenciação e eu desejo a vocês aí uma excelente caminhada rumo à aprovação. Pessoal, um abração e bons estudos!